Vamos dar uma melhorada aí. Isso. Vira o seu celular para você. Vai ter que ser assim. Ele tá virando o tempo todo, não? Não, ele tá virando sozinho. Tá. Dá Então pra vamos lá. ver? Eu acho que agora parou. Bia, vou deixar com você. Gente, a ideia da Bia, ele tá virando. Calma Vamos aí. lá. E aí? É o tripé que Assim? tá virando? Aqui eu falei? Isso. Então tá bom. Fica Tá? assim, então. Tá Tá. bom. Então vamos lá. Gente, a ideia da Bia aqui é contar um pouco, resumidamente, porque se ela for contar tudo, né, Bia? Não dá tempo, é uma história muito longa. Eu tive uma conversa com a Bia, ela me contou mais detalhadamente e eu fiquei em choque, porque eu não conhecia esse lado da Bia. E eu falei para ela, meu, você precisa contar essa história para as pessoas. As mulheres podem se espelhar em você. Então, bora, né? Ó, tá falando aqui, a Aline tá falando. Deixa eu ver o que que a Aline falou. Eu acho que tá dando eco, Bia. Tá dando eco aí pra você, Bia? Não, tá normal? Tá normal? Deixa eu Uhum. ver. Aqui, pá. Não seja eco no meio da multidão. Sua voz pode salvar vidas. Isso mesmo, Aline, verdade. A Aline é minha mentora, gente. Maravilhosa. Então vamos lá. Bia, Oi. me fala um pouquinho aí dessa história. O que que fez você virar esse mulherão que a gente viu aí no card? Porque não é a Bia que eu conheci anos atrás, não que você não fosse mulherão, né? Você sempre teve esse olho lindo, sempre foi muito forte, né? A gente percebia que você era uma pessoa forte, expressões fortes, palavras fortes. Mas eu percebi aí no seu feed, no seu Instagram, coisa que eu não acompanhava, que você teve algumas mudanças drásticas. E aí, Sim. quando eu percebi isso, eu falei, meu, a Bia tem alguma coisa para contar pra gente. Conta um pouquinho da sua história no seu relacionamento, Bia. E aí? Quem é a Beatriz? Então, quem é, né? A gente vai mudando todo dia, né, Cris? É. E assim, como eu contei pra você aquele dia, eu casei com uma pessoa que eu gostava muito, com a pessoa que eu quis. Tive o casamento dos sonhos, aquele do vestidão, da festa, lua de mel, tudo como manda o figurino. E as coisas não aconteceram da forma como elas deveriam acontecer. E depois de 2 filhos, 13 anos de casado, eu cheguei à decisão de pedir o divórcio. O que é uma decisão muito difícil para a gente tomar, né? Porque é você admitir que não deu certo, que as escolhas que você fez não deram certo. E é um momento de muita dor, porque você admitir que você errou é bem difícil. Uhum. Então, aí. Mas chega num ponto que você tem que fazer uma escolha, né? O que dói mais, o que dói menos. E aí eu decidi me divorciar. E eu acho que não é um processo fácil para ninguém, né? Mas eu acho que o grande diferencial que acabou fazendo que eu ficasse esse mulherão que você fala hoje foi justamente eu não poder contar com as pessoas que eu gostaria de ter contado. Que foi o que eu contei para você aquele dia. Que assim, a gente sempre espera que vai ter o apoio da família, dos pais, né, das irmãs, e eu não tive esse apoio. Pessoas que estão na live de hoje me apoiaram bastante. A Lu Rocha foi uma pessoa que, assim, nossa, como a Lu me ajudou nesse processo, como ela me deu os abraços que eu precisava, me ouviu, como ela me resgatou algumas vezes. E, assim, eu tive muitos amigos diferentes que me ajudaram, mas não foi pessoas que eu esperava, sabe? As pessoas que eu esperava me deram respostas. E eu acho que isso, dentro do meu divórcio, foi a parte mais difícil. Contar com a família, né? Ô, Sim. Bia, nós temos aqui a Cida Araújo. Ela acaba de chegar, ela é uma psicóloga e ela trabalha, inclusive, né, com um movimento em extrema, que chama Mulheres Valentes, né? E Homens Conscientes. E é um projeto muito lindo, inclusive eu já fui para lá palestrar, já fui para lá participar, e agora em agosto eu vou novamente, aonde mulheres passam por violências em casa, porque a gente sempre acha que violência é só física, né, Bia? E É, não, gente, não é só física, ela é mental, ela é psicológica e ela dói sim. do mesmo jeito. E o que que você tem para falar para a gente sobre isso, Bia? Você passou por um processo parecido? É muito, assim, quem conhece meu ex-marido nunca iria acreditar que ele pudesse ser um agressor, justamente pelo que você falou. As pessoas pensam em agressão sempre agressão física, né? E eu também não entendia que eu sofria algum tipo de agressão.
E durante o processo do divórcio, eu acabei levando os meus filhos para terapia. Primeiro porque a minha filha ficou muito mal, ela reagiu muito mal, ela não queria mais ver o pai e tal, e aí eu levei, porque eu acredito que ela não precisava crescer com essa dor. E aí me deparei que toda criança que faz terapia, os pais têm que fazer terapia também. Não com o mesmo terapeuta, mas tem que fazer terapia também. Então, existia uma equipe que cada um dentro do consultório atendia um de nós. Um atendia a mim, o outro a minha filha e o outro o meu filho. E eles acabaram tendo alta da terapia antes de mim. E foi bem doloroso o processo com o psicólogo até entender as coisas que eu passava. Porque, assim, muitas coisas que deram errado eu achava que a culpa era minha. Porque era o que eu ouvi, né? Eu ouvi muito isso, assim, do meu ex-marido, que assim, que eu era uma pessoa inconsequente, que eu era estressada, que ele era bom e eu tinha que agradecer dele estar comigo, que ninguém ia me querer depois dele. Ele me falou, quando eu falei que ia embora, que quando virasse mês eu ia voltar porque eu não conseguia me sustentar, que eu não sabia lidar com dinheiro. E eu ouvi as mesmas coisas depois da minha família. Minha mãe foi uma pessoa que foi muito dura comigo nesse processo também. Então a terapia foi, assim, essencial para mim. Acho que eu brinco que o Dr. Maiolo foi uma pessoa, assim, que me resgatou do limbo de uma forma difícil, de uma forma dolorosa, porque o psicólogo, ele não fala pra gente o que a gente quer ouvir, né? Ele faz as perguntas certas. As perguntas que às vezes os amigos não sabem fazer. E as primeiras sessões é de muito choro, de muita negação, de muito choro, até que um dia ele falou uma coisa que pra mim foi um estralo, assim, como se fosse a luz no fim do túnel. Porque de todo mundo, a pessoa que eu mais sofri a distância foi da minha mãe, das coisas que ela falou, das coisas que ela fez e tal. E um dia ele falou pra mim que eu tinha que escolher. Ele falou assim, ou você aceita que ela é de uma geração diferente da sua e que você vai ter que passar por cima disso e vai ter que conviver com ela, ou você sofre a dor de não estar com ela. Você vai ter que escolher uma das duas coisas, mas você não pode ficar chorando o resto da vida por causa disso. E aquilo foi, assim, um divisor de águas, porque eu consegui entender que realmente ela é de uma outra geração e que aconteça o que acontecer, ela vai ser minha mãe. Então, assim, a gente não tem um contato tão próximo como deveria ter, mas ela vai ser sempre minha mãe, sempre eu vou lá, sempre que ela precisar eu vou estar lá. E isso tirou um peso de mim, sabe, assim, ela pode pensar diferente de mim e eu não preciso ser igual a ela e nem por isso eu vou estar errada. Ou ela tá errada, né? A gente é diferente, só isso. E é difícil. Mas você sabe Sim. que tendo contato com a Cida, com o projeto dessas mulheres lá em Extrema, eu comecei a pesquisar mais sobre isso. E você sabe que no meu primeiro casamento, eu achava que eu não tinha passado por isso, porque eu decidi pelo divórcio. Então eu me sentia muito culpada. Não sei se isso aconteceu com você. Você se sente culpada de estar pedindo divórcio, você se sente egoísta. Fala, nossa, eu tô sendo egoísta. Tantas mulheres aí gostariam de se casar e eu pedindo divórcio. E o marido nem é tão ruim assim. Ele não bebe, ele não fuma, ele não usa droga, né? Ele não gasta o dinheiro da família. Essas frases são as que a gente mais ouve, assim, você é egoísta, você não pensou nos seus filhos, você destruiu sua família, você nunca apanhou dele, ele é um homem que nunca tá bêbado, mas não é só isso que constrói um relacionamento, né? E assim, eu vivia sozinha, eu cuidava das crianças sozinha, eu ia às festas sozinha, eu era mãe sozinha, então assim, eu já era sozinha, né? As pessoas não conseguiam ver o quanto eu era sozinha estando com ele, e eu também não conseguia ver isso. E aí, assim, pessoas importantes, como eu disse, a minha mãe e uma das minhas irmãs falou que mulheres não casam para ser felizes, mulheres casam para ser casadas. E isso foi uma frase que ficou retumbando na minha cabeça, porque assim, como você disse, né, tanta gente querendo casar e eu abrindo mão de um casamento de um homem que todo mundo fala que é maravilhoso. Mas não é maravilhoso, né? A gente que tá lá todo dia que sabe. É uma pessoa que tem as suas qualidades? Sim, todo mundo tem qualidade, né? Porque hoje eu não consigo nem ter raiva dele, graças a terapia. Não consigo nem ter isso mais. Mas é doloroso a gente admitir, como eu disse, né? Eu casei com um sonho, né? Era o meu sonho, com a pessoa que eu queria, do jeito que eu queria ter aquela família. Então é muito difícil. E as pessoas sempre acham assim, que quem decide não sofre. Todo mundo acha assim que quem foi abandonado é o coitado, né? Não conseguem entender quando a gente sofre. E aí que eu falo dos amigos, né? Que eu citei, por exemplo, a Lu. A Lu era uma pessoa que sempre que ela me via chorando, ela tava lá, ela largava tudo, ela ia. Por quê? As outras pessoas, as pessoas da minha família falavam assim, mas se você tá sofrendo, volta, foi você que saiu de casa. Então não é assim.
né? Não é assim. Volta. Eu saí porque não tava bom. Então não é volta, né? E eu tô chorando porque tá doendo. Porque mesmo tendo sido uma decisão minha, doeu. As decisões doem na gente também. A gente também perdeu muita coisa, né? Eu perdi tudo, porque eu saí da minha casa com os meus livros e os meus filhos. Eu perdi tudo. De repente eu não tinha nada. Eu não tinha casa, eu não tinha referencial, eu não tinha família, eu não tinha nada. Só sobrou os amigos e os filhos. Segura aí um pouquinho, ó. Olha só, a Bia, gente, é tanta coisa, tô anotando, né? Então, assim, a Bia traz coisas muito fortes aí que a gente sabe que muitas mulheres vivem, mas não percebem. Se percebem, passam uma venda, né, Bia? E acaba passando por cima. Por quê? A gente não quer se vitimizar, não quer que as pessoas saibam que a gente está vivendo em casa, como se isso fosse uma vergonha. Exato. Então, a maioria das mulheres, elas se sentem envergonhadas de viver um casamento. Então, até alguém aqui comentou, não vou conseguir voltar, que tem muitos comentários. Gente, sobe esses corações para a gente saber que vocês estão ouvindo a gente. Tem mulheres que acabam abafando tudo o que acontece por se sentirem vítimas. E, ao mesmo tempo, elas se sentem as vilãs. Porque, querendo ou não, os homens que agem dessa forma com suas parceiras, eles colocam isso na sua mente. Eu também ouvi. Uma outra live, eu acabo compartilhando com vocês um pouquinho da minha história. Claro que muito mais leve do que o que a Bia me contou. Mas eu também vivi isso. E a mulher, ela fica se vitimizando. Ela se autoacusa. E ainda tem aquelas pessoas que acusam. E, gente, não é fácil. Bia, eu passei por 2 casamentos, 2 divórcios de histórias diferentes. Então, hoje, para eu alcançar um terceiro relacionamento com o Marcelo, que eu tô há 4 anos e meio, ele fala para mim, nossa, você é a mulher mais difícil que eu já tive na minha vida. Por quê? Porque agora a gente fica blindado, cascuda, não é? Sim. Você sente isso também? Sinto. E essa questão que você falou da gente esconder, da gente camuflar, é uma questão que também eu percebi na terapia, né? A gente tem a tendência de ser muito emocional e pouco racional. Eu falo que eu sou completamente apaixonada pela minha filha. Não consigo imaginar minha vida sem Isadora. Mas, se eu fosse uma pessoa racional, com tudo que eu passei na gestação do Dani, no parto do Dani, e todo o abandono que ele já me deu naquela época, eu não teria tido Isadora. Se eu não fosse uma pessoa que agisse pelo coração, eu tinha terminado o casamento ali, em 2006, quando o Dani nasceu. E eu segurei esse casamento até 2017. Porque a gente tem a esperança, né, de que as coisas podem melhorar, né, Bia? A gente tem esperança e eu tinha muito essa coisa de realmente eu sou ruim, realmente ele é bom. Porque assim, como eu sou muito transparente, e até você falou, né, do nosso DR, na verdade assim, eu sou uma pessoa muito transparente. Tanto você percebeu quando eu não estava bem, quando eu era uma pessoa magra, como você percebeu agora que eu sou uma pessoa mais leve, né? Então eu sou uma pessoa muito transparente. Então mesmo não falando as coisas, as pessoas percebiam que às vezes eu estava com a cara mais fechada, com a cara mais triste. Mas as pessoas têm um péssimo hábito de não perguntar. Aconteceu alguma coisa? Né? E ele tava sempre sorrindo. Então, assim, ele era sempre a pessoa bem-humorada e eu era sempre a pessoa de cara fechada. Por que da minha cara fechada, as pessoas não perguntavam. Né? Então, assim, a gente demora muito para entender, assim, que não era minha culpa, que eu não precisava ouvir as coisas que eu ouvi, que eu não precisava fazer as coisas que eu fiz. E que nem você falou da gente ficar mais cascudo. É difícil, eu sou de câncer, meu coração é sempre maior que minha cabeça, né? Mas assim, eu não consigo deixar mais as pessoas fazerem eu acreditar nessas coisas, entendeu? Se a pessoa começa a me pôr muitos defeitos, eu paro e começo a observar. Se eu não tenho, eu realmente falo, não, eu não sou assim. E descarto a pessoa, porque se a pessoa só consegue enxergar isso, então eu não preciso dela. Né? Eu preciso de pessoas que colocam pra cima. Você já conseguiu se blindar, né, Bia, agora? Sim, eu consigo acreditar que pode ter um novo amor, eu consigo me apaixonar, mas eu não consigo deixar mais as pessoas fazerem isso comigo, entendeu? Isso é ótimo. Isso é então, ótimo. assim, por mais que eu goste de uma pessoa que esteja completamente encantada, no menor sinal de que ela tá fazendo comigo o que eu já passei, eu consigo muito friamente tirá-la da minha vida. Porque, assim, eu consegui virar prioridade, entendeu? Sim, isso é mágico, né, Bia? Isso a terapia nos traz, né? O trabalho do autoconhecimento, né? Eu falo muito isso para os meus alunos. Quando você se autoconhece, aprende a se autocontrolar, você se autovaloriza.
Isso é muito forte nos processos de coaching que eu aplico com as alunas, que eu falo, meninas, olha como vocês desabrocham. Hoje mesmo eu fiquei muito feliz com uma aluna. Ela falou, tô tão orgulhosa de mim, segundo atendimento, ela falou, tô tão orgulhosa de mim que eu não cabe dentro de mim tanto orgulho. E eu falo, você vai se orgulhar ainda mais. Hoje você tem isso. Tenho. Até a foto que eu mandei pra você lá, pra você fazer o post da live, eu falei pra você, né? Eu sou uma pessoa assim que o ano passado, quando eu tive alta da terapia, eu tive alta perto do Natal da terapia. Meu terapeuta me deu um desafio, eu cumpri o desafio, que era conseguir ficar sozinha, e eu consegui ficar. E aí, quando eu consegui, isso me deu alta de tudo, de medicação, de terapia, de tudo. Quando eu tive alta, eu falei, bom, agora eu consigo tudo, né? E eu tinha, uma das coisas que eu tinha muito medo, muito medo, era de altura. Muito medo de, assim, de não conseguir subir no estacionamento de shopping, que tem andar, elevador panorâmico, escada com corrimão pesado, de passar mal mesmo. E aí, quando eu saí da sala dele com a alta, eu falei, bom, agora eu consigo passar por todas as outras coisas. E decidi que eu ia superar o medo de altura, por exemplo. E fui fazer circo aéreo para superar o medo de altura. E a primeira vez que eu subi no trapézio, eu não conseguia fazer nada. Eu só subi porque eu tremia tanto que eu não conseguia fazer mais nada. E hoje eu fico de ponta cabeça no trapézio. Ah, eu vejo suas fotos, muito legais. E aí, depois que eu consegui ficar de ponta cabeça no trapézio, eu comprei uma passagem, fui para Curitiba e voltei. Só fui e voltei para andar de avião para ver que eu conseguia. E aí, nessa foto, eu tô no 10º andar. E aí, quando eu cheguei no 10º andar, sentei na janela e olhei, eu me senti exatamente como essa sua aluna. Tipo, eu sou a melhor pessoa do mundo, eu consigo qualquer coisa. Gente, eu quero aproveitar, Bia, eu já falei isso com você, né? Eu quero aproveitar aqui porque, gente, as pessoas falham, né? E assim, nossa, eu vou acabar chorando. A Bia me fez essa semana refletir um monte de coisa na minha vida, um monte de coisa. Porque as pessoas acham que porque a gente trabalha com mente humana, porque a gente estuda, né, o autoconhecimento, a gente não tem sentimento. Então, assim, a cada aluna minha que vem, me emociona o crescimento. É por isso que eu escolhi mulher. Porque o crescimento de cada uma que vem aqui, elas vêm um casulo. E quando eu as liberto ali, depois de 10 sessões, gente, é uma realização tão grande. E a Bia me fez refletir o quanto a gente falha em julgar o outro sem se aproximar. Então, na época que eu trabalhei com a Bia, foi 2012. Acho que foi isso, Bia, 2012, né? Na escola. A Bia, ela era mais travada, ela era mais rançusa, ela não deixava a gente chegar muito próximo. E como eu sou mais ou menos como a Bia, eu sou muito clara. Então, era toma lá da cá, às vezes, né? E aí, quando eu vi isso na Bia, que ela mudou, eu falei, gente, alguma coisa aconteceu com a Bia. Assim como comigo, né? As coisas aconteceram na minha vida que quebraram as minhas pernas. Eu venho de uma experiência, é por isso que eu falo, as mulheres que me procuram para mentoria sobre relacionamento, hoje é legal, Bia, porque eu consigo ajudar essas mulheres a enxergarem coisas que eu não enxerguei e que aprendi. Então, hoje, quando eu vi a história da Bia, que ela me contou, foi que passou um raio-x na minha mente. Eu falei, a Bia estava em sofrimento. E o meu olhar não foi capaz de ver aquilo. Exatamente pelo que você falou. Não perguntou. Mas eu não me senti à vontade de perguntar. Então, hoje eu falo, gente, foi assim, essa semana, Bia, você mexeu com todo o meu emocional, com toda a minha mentalidade, né? E eu pude perceber o quanto, às vezes, um simples olhar e uma simples pergunta do tipo, no que eu posso te ajudar? Resolve milhões de problemas. Às vezes, um colo amigo é o que a pessoa só precisa. Então, eu falei, gente, eu vou sair debruçando, depois da quarentena, é claro. Vou sair debruçando todo mundo no meu colo, porque eu já sou assim. Mas, infelizmente, a empatia é uma coisa que a gente, às vezes, não ganha de cara com a pessoa e a gente perde a oportunidade de aprender. Então, hoje eu tô aqui, né, pedindo desculpa para ela, Bia, pelo que aconteceu, né? Mas feliz demais com esse resultado. Você é um exemplo para mim. Olha quantos, Bia. Vamos dar uma pausinha aqui só para verificar os comentários. Você não consegue ver os comentários, né? Não, tô de costas. Menina, tá lotado, tá lotado. Peraí que eu vou tentar. Olha, a Romera, ela é do Mato Grosso. A gente se blinda quando se entende que a vida segue e que as pessoas são diferentes. Segue feliz, não deixa a amargura dominar. Falo por experiência própria. Uma mulher que eu vou convidá-la para vir aqui contar também. A Lu disse que você é transparente, que você contou muito na história dela. Ela se espelha em você. A Aline disse que ela é uma pessoa mais racional e isso ajuda, né? Foi através do autoconhecimento.
A Cida, que é a psicóloga, diz que isso acontece pela chantagem emocional, a falta de apoio e a perda da autoestima. Isso faz a Sim. mulher imaginar e pensar que é culpa dela. A Marcinha disse que se espelha muito em você também, que a sua história é muito próxima dela. A Gilmara, um colo amigo, quanto colo eu tive, com certeza faz toda a diferença. A Tamara, pense no momento em que você fez o melhor, com o conhecimento que tinha. A Cris Sim. Lopes, olha a Cris Lopes. Gente, vou trazer mais histórias assim para vocês, porque olha, a minha live nunca teve tão cheia. Eu Olha, divulguei, tá bem. Oi? eu divulguei bastante também. Olha, gente, eu trago diversos temas sobre o mundo feminino, mas uma das coisas que está muito forte dentro de mim é a questão, Bia, da mulher no relacionamento e principalmente a mulher no divórcio. Eu estou estudando muito sobre isso, porque é Ô, algo que Cris, vem da minha história, né? sabe uma coisa que eu acho bem importante de falar para as Hum, pessoas? hum, Que você, quando a gente conversou, a gente falou muito de ajudar as outras mulheres, né? sim, Existem algumas coisas bem importantes. A primeira coisa é que a gente precisa de ajuda e a gente não sabe pedir ajuda. E, exatamente. e assim, a gente não pode ter vergonha da ajuda. Então, eu precisei do psicólogo, eu precisei de psiquiatra, eu precisei de remédio, eu precisei de amigo. E uma coisa muito legal que eu aprendi com o Dr. Maiolo é pedir ajuda. Então, assim, na quarentena, por exemplo, que a gente está nesse isolamento e tal, teve um dia que eu liguei para os meus amigos e falei assim, não aguento mais. Eu preciso de alguém. E aí a gente se desinfetou inteirinha e elas foram me ver. Então, assim, a gente precisa disso. Então, quando você fala assim, eu não te enxerguei, mas eu também não estava me enxergando. Talvez se eu tivesse falado para você assim, eu preciso de você, você teria me visto. Ah, com certeza. Então, as pessoas também não se enxergam para pedir as coisas, ou às vezes não conseguem pedir as coisas, né? Uhum. Tem uma pessoa, a Chica, que é uma professora da rede, professora de arte, que ela, assim, ela é iluminada. Ela chega, ela não fala nada. Às vezes ela chega perto de você e fala assim, eu só vou te dar um abraço, se você quiser conversar, a gente conversa. Ela sente que você precisa daquilo. Mas não é Uhum. todo mundo assim, né? Então, É. assim, uma coisa bem importante que eu aprendi foi isso, de assim, quando eu não tô bem, eu realmente ligo, eu realmente peço. A Tamara é uma pessoa que faz muito isso. Tamara, não tô legal, conversa comigo. Então, assim, a gente precisa falar, né? A gente precisa conversar com as pessoas. Só que a gente tem essa coisa assim de eu sou independente, eu sou forte, eu não preciso de ninguém, né? Uhum. E não é fraqueza você falar que você não tá bem. Não é fraqueza você pedir colo, não é fraqueza você pedir ajuda, não é fraqueza você conversar com outra pessoa. Você é humano, né? Então você precisa. E não pensar no que os outros vão pensar, né, Bia? Porque às vezes a sua ajuda é exatamente o que o outro está precisando ouvir. Olha, não acontece só comigo. A Bia, Sim, caramba, nunca imaginei que isso fosse acontecer. Às vezes o que você passou, a sua história, é a história do outro, gente. Então, o sim, pedir ajuda nossa, é incondicional. E mulher é um bicho danado, né? A gente, quando abre os braços, a gente realmente acolhe, né, Bia? A mulher tem esse dom de proteção. Eu acho que já vem dessa questão materna. Então, qualquer uma que você pedir ajuda, gente, eu duvido que a pessoa vai recusar. Ela não recusa. Só que você A precisa falar. Lu, a Lu, por exemplo, que ela fala que se espelha em mim, a Lu uma vez já deixou tudo na casa dela de noite, assim, quase 1 hora da manhã e foi me ajudar. Largou Então, tudo, foi ela lá no hospital me ajudar com a minha filha. Num Natal que eu não tava legal, ela foi na minha casa me buscar, me levar pra praia. Eu falei assim, você não vai ficar aí. Então, assim, ela acha que eu sou forte, que ela se espelha em mim, mas ela não sabe o quanto ela me ajudou nesse processo. Então, assim, todas as pessoas podem te ajudar nisso, né? Se você deixar. exatamente. É um processo. Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui. Decisões, Bia, você falou aqui, né? É uma decisão difícil e doeu. E as pessoas ficavam dizendo assim, ué, mas por que você está sofrendo? No meu primeiro casamento aconteceu isso. Se fui eu que decidi, por que eu estou sofrendo? Né? Fora o julgamento, né? Eu saí com uma penca de homem desse lado e uma penca de homem desse lado, gente. Parecia 2 caixas de bananeira. Porque Sim, arrumaram amante para mim, porque eu tava ficando louca, porque o meu primeiro marido era maravilhoso, tudo aquela coisa que a gente ouve, né, Bia? E a sim, decisão, ela dá, não sei na sua época, mas dá um frio na barriga. Porque é mais ou menos como se tirasse o seu chão. Olha a simbologia do casamento na cabeça da mulher. Acabou a vida. O casamento acabou, é mais ou menos como se nós tivéssemos cometido um crime.
Isso é Na, muito forte. na verdade, existem vários paradigmas que influenciam nisso, né? Além da família. Existe a questão religiosa, existe a questão social mesmo, que as pessoas vão dizer em volta. O que que você vai fazer? Porque, assim, dentro do meu casamento, eu era uma pessoa muito submissa, né, ao meu ex-marido. E, então, tipo, nem o meu salário eu controlava, ele que controlava tudo. Eu ficava assim, como é que eu vou fazer compra para as crianças comerem o mês inteiro e pagar aluguel? Como é que eu vou conseguir? Eu não achava que eu fosse conseguir mesmo, né? E aí, assim, a decisão ela envolve muitas coisas, porque quando a gente tem filho, se eu quebrasse a cara, eu ia quebrar a cara com duas crianças, né? Exatamente. E Não sou essa só responsabilidade é forte, né, Lu? Ô, Bia? muito forte, porque assim, são mais duas pessoas, né? E é engraçado que assim, como as novas gerações, elas superam de forma diferente. Quando tem 3 anos que eu me divorciei, então a minha filha tinha 8 para 9 anos, e um dia o meu filho, que é 2 anos mais velho que ela, estava chorando, 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 e ela falou para ele assim, não chora, ela precisa da gente. E se ela for uma mulher mais feliz, ela é uma mãe melhor. Então, assim, ela Oh, tinha consciência dessa idade. Aí eu parei e falei, nossa, como assim, né? Como ela tem essa consciência de que se eu for uma mulher mais feliz, eu sou uma mãe melhor. E eles têm muito essa consciência hoje, né? é. Todos com a terapia, passados 3 anos de divórcio, às vezes quando eu quero sair, quando eu tô estressada, quando acontece alguma coisa, eu chamo uma babá para ficar com eles. Se eles não estão com o pai, eles ficam com a babá. E eles falam, não, vai lá, você precisa se distrair, você precisa conversar com o adulto e tal. Eles falam, você volta mais legal. E é mesmo, você volta mais legal, né? Porque você se distraiu, você, né, aliviou o estresse da semana. Então, eles têm essa consciência de que eu sou a mãe deles, eu sou totalmente dedicada a eles, mas eu também sou mulher, então eu preciso também ter as minhas amigas, sair para passear, para dançar, Que bom. Ô, que Bia, existe um equilíbrio entre uma coisa e outra. quando eu me separei do meu primeiro esposo, a minha filha tinha quase 8 anos de idade. E É. você falando da maturidade aí, né? Das Uhum. crianças. E um dia eu perguntei para ela, nem sei se ela vai lembrar, né? Até besta, mãe é chorona, né? Toda mãe é chorona, né? E eu perguntei assim para ela. Nós estávamos deitadas, porque eu montei toda a minha casa, também saí mais ou menos que nem você. Mas, gente, esse assunto para outra live. E eu perguntei assim para ela: você tá muito triste comigo? Olha como é que a mãe é, né? Você tá muito triste comigo? Aí ela perguntou: por quê? Aí eu falei: porque a mamãe separou do papai. Aí ela olhou para mim e ela falou assim: mãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Eu só quero a senhora feliz. Isso para mim foi decisivo. Foi assim, a chave da minha liberdade, porque o meu único medo era atingir a minha filha. Depois que eu Sim. percebi que ela tinha essa maturidade com 8 aninhos, eu falei, meu, eu não vou mais sofrer, eu não vou mais sofrer. Daqui para frente eu vou só viver com a minha filha. E foi assim decisivo para minha vida. Foi a palavra dela. E assim, existem coisas que a gente tem que ir pontuando para eles também, né? Depois de algum tempo, quando eu comecei, eu já tive um namorado, né? Nesses de divórcio, não tô mais com ele, mas já namorei. E meu filho, que até então estava tranquilo, ele começou a ser meio ríspido com a pessoa. E eu um dia sentei com ele, conversei e falei: olha, com o fulano ou sem o fulano, eu não gosto mais do seu pai. Não tem mais eu e seu pai. Então eu não terminei com seu pai por causa do fulano. Uhum. Se você não for gostar dele, você não vai gostar dele por causa dele. Não por causa disso que você está fazendo. E aí ele acabou virando um grande amigo do meu ex-namorado. Porque eu tive que mostrar para ele isso, que assim, essa pessoa não está entre eu, vocês e seu pai. Não existe eu e seu pai. Seu pai vai ser sempre seu pai, você sempre é sua mãe, só que eu sou uma pessoa outra, né? E dali Ô, pra cá que eles começaram a entender essa individualidade. Tanto que, assim, agora a gente tem muito posto, assim, né? Com a quarentena a gente não consegue fazer isso, mas tem muito posto. Uma viagem, um feriado prolongado, uma viagem num feriado prolongado, eles vão, no outro eu vou sozinha. Em um eles vão, no outro eu vou sozinha. são acordos, né? É um acordo que eu tenho com eles, de que assim, ó, da mesma forma que vocês saem com o pai de vocês, eu fico em casa muitas vezes, ou estou trabalhando, eu também preciso estar sozinha, preciso estar comigo, ou com as pessoas, né, passeando e tal. E é muito tranquilo isso para eles hoje em dia, né? Tá vendo? Mas é uma coisa que você também vai ganhando com eles. Até para eles entenderem que as relações não podem ser abusivas, porque você também não pode sair de um relacionamento abusivo com o ex-marido e ser abusada pelos filhos, né?
Bia, ó, parou, deu uma congelada aí. Gente, olha muita coisa bacana, uma história de uma pessoa pode trazer pra gente. Essa comunicação, ela precisa ser, ó, minha filha tá aqui, ó, melhor mãe do mundo, tá com a da loja aqui, Pitaia Rosa. Gente, sem comentários, né? Eu tenho muito orgulho dos meus filhos. Mas essa comunicação, ela precisa existir, você precisa pontuar. Novo relacionamento, não é fácil, né, Bia? Depois que a gente passa por um divórcio, principalmente quando ele é algo que é traumático. Na verdade, todo relacionamento, todo término é ruim. Nenhum dele, nunca ouvi falar que é bom, né? Embora algumas pessoas falem, a melhor coisa que eu fiz na vida. Mas ainda assim, deixa resquícios, deixa traumas. Quando vem um novo relacionamento, é preciso criar isso que a Bia trouxe. Ela precisa pontuar o que é importante para ela como mulher, o que é importante como mãe, o que eles têm espaço na vida e o que eles não têm direito. Porque o filho, ele meio que se torna um dono seu. O meu pequeno, o meu segundo casamento, se eu tivesse permitido, hoje ele mandava em mim. Porque ele quer saber o horário de ir, de voltar, ele quer saber com quem, como. Então, você tem que cortar a asa, né? Trazer limites para eles. E isso, Bia, hoje é muito claro para o seu filho porque você buscou ajuda. Sim. Então, eu atendo muitas mulheres que falam assim, o meu filho vai me enlouquecer, porque ele não aceita meu novo namorado. Gente, homens, adolescentes, 15, 17 anos, que não tem mais idade para ficar de mimimi, mas ainda assim fica. Porque a mãe ainda não conseguiu desligar, não saiu do peito, né? Não tirou do útero ainda, tá lá, guardadinho. Mas isso é um limite que a mulher precisa colocar. E não é de um dia para noite. E pra gente também, porque no começo, quando eles iam pra casa do pai, até um sorvete que eu tomava, eu ficava com culpa de tomar sorvete e eles não estarem lá. Exatamente. A viagem, então, né, Bia? A primeira viagem... Era uma coisa inimaginável viajar sem eles. Inimaginável. Hoje eu vou tranquilamente. Justamente por isso. Porque eu sei que são coisas diferentes, né? São momentos diferentes. São bem diferentes. E, gente, toda mulher, independente separada ou com seu parceiro ainda, precisa limitar o espaço dos seus filhos. Eles precisam ter o espaço... Minha mãe sempre dizia assim, Bia, filho é filho, pais são pais. Minha mãe sempre dizia, ela falava assim, ó, não dá para ser amiga e mãe ao mesmo tempo. Meu pai era sisudo. Então, filho é filho, pai é pai. Pai manda, filho obedece. Meu pai sempre foi muito assim. Né? Então, assim, eu sempre critiquei muito isso nos meus pais. Mas hoje, sendo mãe, eu percebo que muitas vezes a gente tem que agir dessa forma. Porque se você abre demais, você fica violentada pelos seus próprios filhos. Você sofre violência pelos seus próprios filhos. E não é que a gente querem, né, Bia? Quantos anos o Dan tá hoje? O Dani tá com 13, faz 14 esse ano. E a sua menina Dora? A Dora tem 11 e faz 12 esse ano. Já são bem adolescentes, já estão ali na pré-adolescência. Uma fase que a gente sabe que é complicada, né? O novo parceiro. Mas passei por todos os processos de chantagem emocional, por exemplo, com meu filho, de ter que sentar com ele, mostrar para ele, olha, as nossas contas são essas. Não consigo fazer isso que você quer, mas não é porque eu não gosto de você, é porque, olha, sobrou tanto pra gente comer esse mês. Fiz todo esse processo também com eles. Então, assim, a gente é um ganho, né? E uma coisa que eu faço muito com o Dani, que a Dora, eu falo que a Dora nasceu com a mente que eu obtive com 30 anos. A Dora já nasceu com ela. Mas eu faço muito com o Dani, por ser menino, ensiná-lo a tratar a Isadora. Porque eu acho que é uma responsabilidade minha. Por tudo que eu passei, é minha responsabilidade fazer isso, entendeu? Então, assim, toda coisa importante da vida da Isadora, por exemplo, ela faz balé, passou na prova, trocou de sapatilha, a gente vai e ele compra um presente para ela. Aniversário dela. Todas as fases, tudo que acontece na vida da Isadora de diferente, a gente vai e eu levo ele e ele escolhe um presente, a gente conversa e eu falo pra ele, quando você tiver uma namorada, é assim que a gente vai fazer com ela, porque ele tem que aprender como ele tem que tratar uma mulher, né? Eu não quero jamais que ele faça nada do que o pai dele já fez. Porque assim, eu acho que é uma coisa muito inconsciente que o pai dele fez. Uma vez o Dani me questionou assim, por que eu era tão diferente nas ações, né? Eu falei, porque as pessoas recebem amores diferentes. Então a gente aprende a amar de forma diferente, né?
apesar da minha relação não ser uma relação muito próxima com a minha mãe, o meu pai, ele é uma pessoa muito presente. Então, meu pai sempre foi o marido. E até quando eu me divorciei, eu falava pra ele assim que a culpa era dele. Eu brincava, a culpa é sua, porque eu não casei com homem igual você. Porque eu casei com um homem, eu cresci com um homem que dava flores para minha mãe em todas as datas de aniversário, aniversário de namoro, de casamento, dia dos namorados. Eles têm 52 anos de casado. Meu pai tem uma limitação severa para sair, para caminhar. Todos os domingos ele faz questão de ir à padaria comprar doce para ela. Que lindo. Com 52 anos de casado. Então, assim, eles fizeram 50 anos de casado, ele mandou fazer uma joia da cor do olho dela. E fez uma carta falando que a joia tinha a cor do olho dela. Então, eu cresci com esse homem. Então, eu falei pro Dani assim, né? Eu aprendi esse amor. Então, é esse amor que eu faço. Então, é esse amor que você tem que passar, né? Nem todo mundo aprende isso. Mas você está aprendendo, então seja diferente. E aí, quando ele me questiona alguma coisa, eu falo assim, ame seu pai da mesma forma que eu te amo. Um dia ele vai entender. Né? Um dia ele vai aprender. Porque... Ou seja, né, Bianca? Não jogar o filho contra o pai, né? E sim mostrar que seres humanos erram, né? Sim, e que é uma limitação, né? Eu falo muito para ele assim, a história de vida dele é diferente da minha história de vida. Ele foi criado numa família diferente da minha. As vivências dele são diferentes da minha. Então, assim, ele não é culpado de algumas coisas que ele faz. Talvez ele foi criado para ser esse tipo de homem. Né? Bi, hoje você acha que essa mentalidade que você tem é graças à terapia ou você já tinha isso antes? Não, é graças à terapia. A importância da ajuda, né, Bia? Tanto que, assim, como eu falei, hoje eu consigo encontrar com ele, eu não consigo ter sentimento ruim nenhum. Nenhum. Mesmo. É assim, é uma pessoa comum. Inclusive, eu acompanho, às vezes, os status, algumas postagens, eu fico meio preocupada com alguma postagem que ele faz. Eu peço para as crianças ligar, perguntar se ele está bem. Porque, assim, é o que eu falei, eu aprendi que ele é assim pela história dele, e eu sou diferente pela minha história, né? Às vezes as histórias se cruzarem em algum momento, mas ele é culpado das coisas que ele fez, mas talvez ele não seja culpado pelo que ele é. Essa é a diferença. Quanto tempo faz, Bia, que ocorreu o divórcio? 3 anos. 3 anos. E o processo de terapia durou 2 anos e pouco? 3 anos também? 2 anos e 4 meses. Logo que aconteceu, você já correu buscar ajuda? Eu corri buscar ajuda porque Isadora não queria vê-lo mais. Entendeu? Não Foi sei mais se... por ela do que por você, né? Foi só por ela, na verdade, né? Eu fui por causa dela, porque assim, os dias que ela tinha que ver ele, ela tinha febre, ela tinha pesadelo, na hora que ele ia chegar, ela vomitava, ela tinha, assim, vários sintomas de estresse mesmo, né? Psicológico, né? E aí eu fui em busca, eu conversei primeiro com o pediatra e eu fui em busca de psicólogo pra ela. Porque pra mim, eu tava triste, mas eu tava bem, né? E aí, quando eu cheguei lá, pela idade dela, eu fui avisada de que ela não faria terapia se eu não fizesse também. E aí, foi encaminhado cada um para um terapeuta, né? E ela acabou tendo alta antes de mim. Ela teve alta em 8 meses. E eu não. Você ficou. O Dani teve alta em 3 meses. Eu tive alta, ela teve alta em 8 e eu fiquei 2 anos e 4 meses. Ou seja, muita coisa para ser curada aí, né, Bia? Muita coisa. Teve muita coisa, muita coisa. Bia, você tá com uma aluna aqui, ó. Ela disse que você contou essa história para ela uma vez, a Manuela. Ela falou: oi, Pro. Ela é sua aluna, uma moreninha. Não sei se foi sua aluna ou se é sua aluna, mas ela tá aqui. Eu tô te falando porque, como você não tá vendo aí, mas depois eu vou deixar salvo para você assistir e ver quantos comentários, Bia. As pessoas realmente se identificam, precisam ouvir falar sobre esse assunto. A violência contra a mulher está aumentando, principalmente agora com a quarentena. Gente, a sobrevivência para muitas mulheres parece um absurdo. Para mim, por exemplo, é natural não sofrer isso, porque eu aprendi a não admitir. Mas eu sempre fui uma pessoa muito forte nesse aspecto de não admitir abusos. E ainda assim já passei por isso. Agora, você imagina quem não consegue falar. E agora, na quarentena, os índices subiram muito. Eu estava olhando uma pesquisa. Gente, subiram em 40% os casos de violência. Não só física, tudo. E a mulher se cala por medo, por culpa.
por medo de exposição. Que nem aqui, Bia. Tem gente que comentou aqui, eu não vou lembrar lá no começo. Parabéns, Bia, por você ter a coragem de expor algo tão delicado. Olha assim. Hoje, pra mim, não é mais tão delicado, Cris, sabia? Hoje é mais uma experiência de vida. Você falou de doer, né? Assim, de deixar marcas e tal. Eu acho que é uma coisa meio... Sabe como uma tatuagem? A tatuagem, ela dói, ela fere a pele, ela é uma cicatriz, mas não necessariamente ela precisa ser feia. Sim, ela fica ali quietinha, às vezes você nem lembra que ela existe, né? Né? E é uma escolha sua, né? Então, assim, o divórcio, ele é tipo uma tatuagem. Ele dói, mas ele foi uma escolha sua, porque você casou com a pessoa que você quis. Aqui no nosso país, graças a Deus, a gente casa com quem a gente quer, né? Ai, graças a Deus. E divorcia também quando quer, né, Bia? Quando quer. E aí, assim, vai doer, é um processo de cicatrização, mas não precisa ser feio. E até, assim, teve um dia desses que aquilo acompanha a história dos meus filhos, né? É uma história que acabou ali, mas ela acompanha a história deles, e um dia eles vão mostrar isso para os filhos deles e tal. Então, a gente acaba filtrando algumas coisas, né? E aí, separando essas fotos, eu estava conversando com as crianças, e aí o Dani meio que fez uma piada, né, sobre como estava, sobre o divórcio e tal. E eu falei para ele, Dani, não, eu casei com seu pai porque foi amor da primeira vista. A primeira vez que ele saiu do carro pra gente se encontrar, quando ele desceu, eu falei, nunca tinha visto um homem tão lindo quanto ele. Aí ele ficou meio assustado, porque ele esperava que eu falasse isso pra ele, né? E eu falei, não, foi isso mesmo. Eu achei que ele não ia namorar comigo, porque eu achei que ele era muito bonito pra namorar comigo. Então, assim, eu falei pra ele assim, foi uma história de amor muito bonita, foi amor à primeira vista mesmo. Ele abriu a porta do carro, eu falei, é o homem da minha vida, eu vou casar com ele. Eu casei com ele. Não deu certo para todo sempre, mas deu certo por um tempo, né? Então, assim, não faz esse tipo de piada. Aí ele parou. E aí ele começou a fazer algumas perguntas sobre o namoro, sobre o noivado e tal. E eu fui contando pra ele ficou muito surpreso de ver que, assim, eles também passam por um processo de achar assim, não tem nada de bom. E eu falei, não, teve um monte de coisa boa, eu gostei mesmo. E assim, eu mandava bilhetinho, fiz tal coisa, tal coisa. Então foi bem legal para ele perceber isso também. Que não deu certo por todo sempre, como eu esperava, mas deu certo, que começou bonito. Então não é uma história feia, é uma história com fim. Mas na verdade, sim. Hoje você está ensinando para o seu filho que vão existir obstáculos no caminho dele, né? Eu não cheguei nesse processo de maturidade ainda, Bia, ainda estou no processo. Então, te ouvindo, assim, você está me ajudando também. Então, ainda estou no processo de deixar, mas procurei muito meu coração, né? Um dia eu conto aí minha história mais para frente, gente, porque a gente fica também, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Com as coisas que fala, o tempo que fala. Então, assim, se eu for por hoje para fora, tem muitas pessoas vão se espelhar nisso, vão perceber. A Cris disse que a internet está caindo, mas eu acho que é lá, gente. Sobe um coraçãozinho só para a gente entender como é que tá. Né? Tem um tempo, Bia. Daqui a pouco deve estar acessando. Você tem um horário aí? Nós começamos às 7 em pontos. Consegue ver uma hora aí? Não? São 7h52. Então, faltam 8 minutos para nossa live acabar. Você tem mais um tempinho para gente? Ou... Tem. Tem? Porque, gente, caiu. Automaticamente eu entro de novo, a Bia entra de novo, a gente continua. É porque o Instagram, ele te dá uma hora. Depois você tem que recomeçar, tá bom? Ô, Bia, mas a gente tá logo acabando. Hoje, você, mulher, Beatriz, se você comparar o antes e o depois, eu sei que tem muita diferença. Mas existem coisas que são pontuais. Hoje, se você puder dizer para essas mulheres que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar, porque a live vai ficar gravada, eu vou deixar gravada, depois eu vou subir ela para o meu canal, tá, gente? Então, quem não me segue aí, já me segue. É Cris Duarte na prática. Duarte com T mudo. Vai lá no YouTube, aproveita, né, amiga? Já se inscreve, já me segue, já aciona o sininho. Olha aí, pelo amor de Deus, né? Porque a ideia é trazer essa mulherada para a realidade. Então, já compartilha. Eu vou deixar a live da Bia liberada lá, assim que eu editar. Vai ficar liberada para você poder ouvir mais. E, Bia, hoje, você, mulher que é hoje, pudesse falar alguma coisa para alguém que está vivendo um momento difícil em seu relacionamento, está com dúvidas,
o que você diria, assim, uma frase que você pudesse ajudar essa mulherada? Ah, acho que frase não, Cris. Eu sempre dou alguns conselhos para algumas amigas quando elas vêm Ótimo. conversar sobre o divórcio. A primeira coisa que eu falo é, primeiro tenta tudo. Tudo. Não divorcia na primeira. Tenta Uhum. tudo. Porque o divórcio vai doer muito. Mas se você tiver consciência de que você tentou tudo, dói um pouquinho menos. Uhum. Então, antes de eu tomar a decisão, eu tentei por 1 ano. E tudo que você imaginar, eu tentei. Tudo. Tudo que as pessoas me dissessem que ia dar certo, que ia recuperar meu casamento, eu fiz. Então, assim, essa dor eu não tinha. Primeira Uhum. coisa. Segunda coisa, pede ajuda para qualquer pessoa que você confie. Pode ser uma amiga, pode ser um psicólogo. Pede ajuda. Não é feio pedir ajuda. Pede ajuda. E a outra coisa é que dói. Existem várias dores na nossa vida, mas ela passa. Todas as dores passam. Nenhuma é eterna. A gente não vai chorar para sempre nunca. Que bacana. Gente, olha só. Daqui a pouco o Instagram ele vai cair, né? Automático. E aí a gente vai voltar mais um pouquinho. Então, a gente vai abrir, pode ser, Bia, a gente abrir para algumas perguntas? Pode Então, quem sim. tiver perguntas, quiser saber alguma coisa, volta, faz essas perguntas, né? Às vezes você tem uma amiga, você tem alguém, já compartilha essa live, pega aí o aviãozinho, eu não sei que raio de. Eu não sei se é um avião, uma seta, eu não sei o que que é. Mas vai lá e compartilha com sua amiga, traz ela para essa live e fala: olha, a Beatriz está lá contando a história dela com a Cris Duarte, que a Cris está trabalhando essa semana relacionamento. Amanhã a gente vai ter a Dani Martins. Ela é especialista, ela é psicóloga e coach de relacionamento. Conheci ela através do Instagram, um amor de pessoa, e ela vai vir trazer, ela vai vir responder perguntas de vocês. Então amanhã vai ser mais ou menos uma live de perguntas. E eu já trouxe as duas por isso. A Bia está trazendo uma história real e a Dani, ela vai trazer toda a experiência dela para ajudar essas mulheres que estão passando por dúvidas e as mulheres que querem confiar no relacionamento, porque ela vai falar sobre confiança no relacionamento. Bia, hoje para você, como é esse confiar no relacionamento? Deu uma travada. Eu acredito muito ainda. Ainda acredito Ai, que muito. bom. Mas é como eu falei pra você, o meu problema não é com relacionamento, é com pessoas mesmo. Mas assim, eu ainda acredito. E eu acho que vai ter uma pessoa que vai fazer de novo me sentir daquele jeito, sabe? Ainda vai aparecer. Que bom, né, Bia? Essa essência, ainda, você conseguiu curar a ponto dessa essência ficar em você, né? Que muito Sempre, Cris. tá dando uma travadinha. Bia, vamos sair? Existe. Vamos sair, aí a gente retoma para parar de travar? Pode ser? Vamos lá? Então, eu vou Sim. encerrar aqui, tá bom, gente? 2 Tchau. segundinhos. Tchau. Opa, voltamos aí, gente, ó. Ó, então o pessoal vai entrando. Então, olha só, para quem tá chegando agora, para quem não visualizou a live antes, eu trouxe a Beatriz. A Beatriz trouxe uma história incrível de divórcio, luta, muita perseverança e superação. E aí eu trouxe a Bia para contar um pouco a história dela e agora a gente vai abrir para algumas perguntas aí. Então, quem tá acompanhando, quiser fazer pergunta, tirar dúvida, aquilo que eu puder responder, eu respondo, aquilo que a Bia puder responder, responde. E a gente tá aqui para ajudar essa mulherada, gente. Vamos lá. É importante a gente conversar, a gente tá se abrindo. Então, se você tiver Opa, voltou lá, Bia. Tem que ficar com a câmera Aí, ao contrário. isso. Ah. Quem é essa Não gatinha? consigo saber Ah. qual. Essa que tá na cama. Tem duas lindas, ó. Ah, é? Tem duas gatas e gatas. Oi, a Pan. Quem que É é a a outra? Pan e a Tati. Oi, A tudo Tati. bem, meninas? Ai, que maravilha. Legal, bacana. Olha, nós tem até plateia aí, as amigas juntas até na hora da live. Na verdade, é isso que a gente fala de pedir ajuda. Nós somos uma rede de apoio. Que bacana. Qualquer dia do dia, da hora, da noite, que uma precisa, a outra vai. É isso aí, gente. E o primeiro passo é não ser sozinha, né, Bia? Porque a mulher, ela se sente muito só quando acontece o divórcio, né? O primeiro vazio que dá é a da solidão. Tanto é que a mulher, ela não consegue ficar em casa. Não sei se isso aconteceu com você. Eu saía para qualquer lugar.
Gente, se a galinha do vizinho estivesse fazendo festa no galinheiro, eu tava lá botando ovo. Eu não tinha lugar para eu ir em qualquer lugar, só para não Na, ficar sozinha comigo. na verdade, Cris, o primeiro final de semana que eu fiquei sem as crianças, eu fiquei quase 48 horas na cama no quarto escuro. Chorou? E o tempo inteiro. Eu também. Eu consegui chorar 3 dias inteiros, por isso que eu fui pro psiquiatra. A Renata Carlini, que muitos de vocês devem conhecer, Sim, uma fofa. ela é minha amiga e ela conversou com o porteiro e ela entrou no meu apartamento, mesmo sem ser anunciada, porque eu não atendi o interfone. E chegou, eu tava lá e ela falou que ela não ia deixar fazer isso comigo. E ela me tirou de lá, e ela fez eu tomar um banho, ela fez eu pôr uma roupa. E ela me fez sair de casa e eu tomei uma garrafa de cerveja e comi um espetinho de carne e voltei para casa. Mas ela falou que ela não ia deixar fazer aquilo comigo. Que Então isso é muito lindo, né? importante. O coração da Rê é enorme, né? Sempre fui. Ela também passou por uma fase muito difícil, né? Quando a gente trabalhava junto. Eu acompanhei bastante também, não foi fácil, né? Então, assim, mulheres ajudam mulheres, gente. E a ideia de trazer a Bia, de trazer outras mulheres, outras histórias aqui, é exatamente para isso. Porque algumas E pessoas, Bia, aí, me questionam. Por que você está trazendo mulheres com histórias, que eu já trouxe outras, né? Por que eu trago mulheres com histórias tão diferentes, profissionais de áreas diferentes? É exatamente por isso, gente. Porque cada um que eu trago, cada convidado que eu trago, cada live que eu faço, eu toco o coração de alguém. Tem uma mulher precisando. Às vezes eu falo sobre produtividade, aquela mulher está se sentindo uma merda, não está produzindo nada. Às vezes eu trago sobre violência, sobre amor, sobre qualquer coisa. Sempre tem alguém no mundo feminino que está precisando ouvir aquilo. Então, às vezes, a sim, live não é toda para você, porque você não é única no mundo, mas às vezes atinge mais. Olha só, olha o seu tema, o tema que a gente trouxe, como conectou tantas pessoas que também se espelham nisso, também passam ou conhecem alguém que passa por isso. Então, se você é uma dessas pessoas que quer ajudar, gente, cola na gente, vem, segue, compartilha as lives, porque se a gente não fizer algo, Bia, hoje para ajudar a mulher e o homem também, tá? Porque eu não sou do partido feminista, eu não estou aqui defendendo que a mulher é linda e maravilhosa e perfeita o tempo todo. Não, gente. A ideia é o contrário, é se autodesenvolver e mostrar que todos têm falhas, mas que nós precisamos ajustar. Se autoconhecer é ajustar nossas ações, nossos comportamentos. esse foi o desafio do meu terapeuta. O Ah lá, último tá desafio vendo? dele para ficar, né, para ter alta, assim, eu fui passando por vários desafios, né, várias coisas que ele pedia para fazer. E O dói, né? último era isso. É, o último era isso. Ele falava assim, que em 2 anos os meus relatos eram sempre pautados em pessoas. Ele falou assim, você sempre conta um fato triste ou um fato feliz baseado em algo que alguém fez. Ele falou assim, você precisa aprender que você se faz feliz e você se faz triste. Então você precisa ficar sozinha. Uhum, E aí exatamente. eu fui, como os meus filhos ficariam no Natal com o pai, apesar de alguns tios meus terem me chamado para passar o Natal com eles e tal, eu fui para a praia sozinha, então eu fiz uma reserva, fiquei 4 dias na pousada sozinha e foi bem, bem legal. Difícil. Não, Mais foi muito difícil, legal. não? Foi tranquilo? O Que difícil foi bom. as pessoas entenderem, né? Porque quando eu cheguei na pousada, as pessoas achavam assim, que tava faltando alguém, que aquele alguém ia chegar e na praia me perguntavam se eu ia sentar e tomar cerveja sozinha na praia, e eu falava que sim. E no restaurante, quando eu Ah, chegava, as pessoas falavam se alguém ia chegar, eu falava que não. Então, ah, as pessoas não estão acostumadas a ver mulher sozinha, né? não, Mas, não. pra mim, foi muito legal, porque assim, foi muito. Eu descobri que eu sou uma ótima companhia. Eu me levo nos Olha, lugares, eu me levo nos lugares legais. Então, assim, hum, foi legal sentar e comer uma coisa que eu queria, na hora que eu uhum. queria. Foi muito legal. Ô, Bia, nos meus atendimentos existe uma ferramenta que chama Desafio dos 21 Dias para a Vida, né? Que eu aplico. Acho que deu uma travadinha aí. Vamos ver se volta, gente. Joga um coraçãozinho para mim se vocês estiverem me ouvindo. Aí, parece que deu uma travadinha.
Vamos lá, não sei se foi lá na Bia ou se foi aqui comigo. Bia. A Lu já falou assim, eu vou fazer isso. A Bia saiu, deve ter dado uma travada. Ó, Lu, aproveitando esse seu comentário, eu vou fazer isso ainda sem filhos. Eu fiz isso uma vez, uma viagem curta, mas foi maravilhoso, maravilhoso, foi uma delícia. Eu não cheguei a ficar dias sozinha, não, mas é algo que eu tenho como meta. E isso é maravilhoso, é muito bom, muito gratificante. Gente, dentro da minha consultoria, do meu atendimento, eu tenho uma ferramenta que chama Desafio dos 21 Dias. E uma das coisas que eu aplico é exatamente. Opa, a Bia voltou. É exatamente o que a terapeuta aplicou comigo. Eu fazia terapia em Poá. E aí ela me disse assim: você vai sair do consultório agora e eu quero que você tome um café com você mesmo. Gente, como foi difícil tomar um café comigo. Nossa, foi o café mais difícil da vida. Porque eu nunca tinha parado para tomar um café comigo, conversar comigo, me olhar, olhar as pessoas em volta, olhar que tem vida, que existe vida após o divórcio. Gente, existe vida após o divórcio, tá? Então não se iludam, não imaginem que não, porque existe vida após o divórcio. E foi algo que, assim, mudou totalmente a minha visão do que estava acontecendo, da minha história. Então, acho que isso é o que a Bia sentiu muito nessa viagem. Claro que ela foi audaciosa, né? Ela viajou 4 dias no Natal e sozinha. Por isso que eu falo, guerreira. Pauleira essa danada, né? Mas olha, Gente, eu vou te falar. tá Quando. ouvindo? Tô ouvindo. A gente Quando. não tá te vendo. Não? Não. Mas a gente Voltou? tá te ouvindo. Não, não voltou. Mas não tem problema, pode falar. Não tem problema não, Bia. Quando eu fui à praia, né? No segundo dia que eu tava lá, já que eu deixei a minha. Eu tava só com uma bolsa de tiracolo, deixei na barraquinha e fui pro mar, me senti tipo a atriz da Globo indo pro mar. Realizada, porque tava todo mundo me olhando indo pro mar. Eu falei, nossa, a praia parou pra me ver sozinha. Então, assim, muito legal, não é? Eu acho O que povo deve pensar assim, ai meu Deus, será que ela vai entrar no mar e se matar? Tem que ficar todo mundo alerta. Eu acho que a gente vai fazer besteira, né, Bia? não, nossa, mas foi muito legal, assim, a sensação de, tá bom, vamos lá, vamos pro mar. É bem Que legal. bacana. Ô, Bia, hoje a Bia. Vamos fazer um joguinho aqui rápido? Pode falar. Então, eu começo a frase e você completa. Vamos lá? Vamos. Gente, isso é uma dinâmica, tá? Que eu vou aplicar aqui com a Bia direto. E é muito bom, é bem bacana. Então, se você puder fazer em casa, até anota aí. Pega papel e caneta, anota, porque vai fazer muito bem aí para você aplicar com você mesmo. Bia, hoje eu sou. Eu sou. Hoje eu sou feliz. Ó, feliz. Já fui. Já fui pessimista. Pessimista. Não quero. Não quero desistir. Porque. Porque vale a pena continuar. Penso que. Eu posso tudo que eu acreditar. Ainda mais depois de subir no 10º andar e sentar na janela, eu posso qualquer coisa. Meu maior desejo. Meu maior desejo é encontrar de novo um amor igual aquele. Na verdade, eu acho que encontrei, mas acho que ainda não foi ainda, mas vai ser. Quando for eu volto, então. Uhum. Eu mereço. Eu mereço tudo. Tudo de bom. Eu posso. Eu posso tudo aquilo que eu me esforçar para ter. Vejo o mundo. Colorido. Oi? Colorido? Colorido. Me Igual tornei. me tornei uma pessoa muito melhor. Hoje eu amo. Eu amo os meus filhos, eu amo os meus gatos, eu amo o que eu faço no meu trabalho, eu amo as minhas amigas. Eu amo o Matias, eu tô com saudade do Matias. Eu amo a Lid. Última. Definitivamente eu.
Definitivamente eu nunca vou parar de tentar. Ai, adorei essa live. Ai, que delícia! Gente, olha só, essa dinâmica. Depois eu vou fazer um post, tá bom? E eu vou deixar no story com essa dinâmica. Eu aplico com as minhas alunas antes do processo e pós-processo. Por quê? Porque você chega a Bia tá aqui para dizer, né, na questão da terapia, você chega a uma e sai outra. E o autoconhecimento, gente, é algo assim indiscutível. É um investimento que você faz em você, na sua alma, na sua pessoa, no seu físico. A gente vê pelas fotos da Bia. Olha, gata, esse seu ensaio fotográfico abalou. Coisa mais linda. É só chamar o Aleph, gente, ele arrasa. Gente, depois deixa o contato dele aí, tá, Bia? Põe lá no seu story. Gente, segue a Bia. Bia, olha, o que eu posso falar para você? Você tem uma história incrível, aproveita essa história. Muitas mulheres vão se espelhar em você, né? Elas podem aprender com você. Se todos os dias você tiver algo de bom para postar, eu sei que você tem muita coisa aí. Eu sou muito honrada por ter te recebido aqui. Muito obrigada pela nova oportunidade. Você poderia ter dito, não, lá atrás eu e a Cris de repente. Mas hoje você me deu a oportunidade de aprender. Eu aprendi muito aqui com você. Gente, se alguém tiver pergunta, o momento é esse. Joga as perguntas aí, a Bia termina. A gente vai terminar em 10 minutinhos, né? Se tiver pergunta, se não tiver, a gente vai parar agora. Alguma coisa aconteceu com o seu Instagram que não tá aparecendo sua foto, Bia. Mas você tá me ouvindo, né? Tô ouvindo normal, pode falar. Então, Bia, hoje, assim, minha eterna gratidão, minha admiração. Você, assim, eu conheci uma outra Beatriz e eu conheci a anterior, ao mesmo tempo. Conheci duas Bia, a de antes e a de agora, né? E leva contigo aí, ó, minha eterna admiração, porque a sua história é de muita fibra. Eu me espelhei muito na sua história, porque muito do que você viveu também vivi, né? E é exatamente por isso que eu decidi ajudar mulheres. Então, a minha ideia daqui para frente é ajudar cada vez mais. Então, meninas, divulgue as lives, vem participar. Se você tiver aí uma história de vida onde você acredite fielmente, olha, Cris, eu posso ajudar outras mulheres, me chama no direct, a gente combina e a gente faz outras lives, né, Bia? Porque tem muitas mulheres que a gente sabe que passou por muitas coisas aí, né? Mesmo que não seja violência, uma história bonita de amor, algo de superação. Sim. Porque, gente, se nós não nos ajudarmos, cada vez mais mulheres vão sofrer dentro de um relacionamento porque não sabem falar não. E sabe o que eu descobri, Bia? Eu fiz uma pesquisa com 60 mulheres há 2 semanas atrás. E, gente, eu vou começar a trazer esses dados dessa pesquisa para vocês através de story, através de live, através de vídeo no IGTV. Porque, Bia, tem muito mais mulheres sofrendo do que a gente imagina. Tem muito mais mulheres caladas do que a gente imagina. E, gente, vivemos no Brasil, somos livres. A gente tem o direito e o poder de ser mais feliz. Né? Deus não nos trouxe aqui para apanhar, não. Ele nos trouxe aqui para serem mulheres felizes e realizadas. Então, é isso, Bia. Eu queria agradecer você pelo convite e falar que eu não faço o mesmo trabalho que a Cris, mas se alguém quiser conversar comigo em particular, depois perguntar alguma coisa ou desabafar, tô aí. A gente sabe como é que dói e sabe, pode indicar alguns caminhos para sair dessa dor. Bacana, Bia. Muito, muito, muito obrigada. Adorei, foi super descontraído. Você viu? Super leve, né? Um bate-papo. Muito tranquilo. E é isso aí. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo participar. Quem gostou, joga um coraçãozinho. Tem menos pessoas aqui, talvez tenha caído. Mas sobe um coração. Ó, cada coração é um 10 para Bia. Olha lá, Bia, quantos... Ai, que você não tá vendo. Você tá vendo? Agora eu tô vendo. Agora você tá vendo. Gente, vamos combinar. Cada coração que subir é 10 para Bia. E olha lá, tá subindo bastante corações. Tá vendo, Bia? Quantos corações? Uhum. Gente, esses coraçõezinhos nos sinalizam o quanto foi importante, quanto foi bacana a live. Então, ó, minha eterna gratidão. Muito obrigada, Bia. Fica com Deus e a gente se fala daqui a pouco, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada. Um beijo. Tchau, gente.